Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Eu quero ler os versículos 38 e 39. Atos, capítulo 5, versículos 38 e 39. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38 e o versículo 39. E com base nesse texto, eu quero falar o que Deus colocou no meu coração para trazer aos irmãos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixe-os, porque se esse conselho ou esta obra é de homens, ela se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes achados também combatendo contra Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos a respeito de um tema muito relevante para nós jovens. O tema é: esta obra, ela não pode parar, e esta obra não vai parar. Mas antes de falar especificamente do capítulo 5 de Atos, eu queria introduzir o livro de Atos aqui para os irmãos, relembrando aquilo que já é conhecimento comum de todos os santos aqui presentes. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, e nós temos algumas evidências da autoria de Lucas. A primeira evidência é que o último capítulo de Lucas, nos versículos 50 a 53, esses últimos versículos encerram uma narrativa que ela é continuada, quase que copia e cola em Atos capítulo 1, versículo 1. Então, se você tomar o último capítulo de Lucas, nos versículos 50 a 53, e imediatamente começar a ler Atos 1:1, você vai perceber que a história tem a sua sequência. Uma segunda argumentação, no sentido de que Lucas é o autor de Atos, é que a partir de Atos capítulo 16, o autor do livro de Atos, ele começa a utilizar a expressão nós, ou seja, a primeira pessoa no plural, para referir-se ao fato de o autor também estar inserido nas histórias e nas passagens que começam de Atos 16 para frente. E é interessante que em Atos 16 mostra o momento histórico da conversão de Lucas, o médico amado, que foi ganho para Jesus por Paulo e passou a integrar a comissão e a comitiva missionária de Paulo. E aí então, a partir dessa conversão de Lucas e a partir de Atos 16, o autor do livro de Atos vai utilizar a expressão nós, indicando que aquele que narra faz parte da história, faz parte dos fatos, faz parte dos eventos. Uma terceira argumentação de que Atos pertence a Lucas é o fato de que a tradição cristã tem atribuído a Lucas a autoria de Atos. Se a gente olhar no 4º século da era cristã, nós vamos encontrar um pai da igreja chamado Jerônimo. E o Jerônimo, ele fez uma tradução do Antigo Testamento do hebraico e do Novo Testamento do grego, e traduziu também as citações em aramaico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para o latim. Jerônimo, ele ficou conhecido como o pai da Vulgata Latina. E o que é a Vulgata Latina? A Vulgata Latina é a tradução da Bíblia, do hebraico, do grego e do aramaico para o latim. E o Jerônimo, ele tomou cuidado, na hora que ele estava fazendo a tradução,
de colocar uma folha, uma película, e nesta película introdutória aos livros da Bíblia, ele colocava algumas informações sobre o livro. E aí, quando ele vai falar sobre Atos, já tomado de uma consciência e de uma cultura que todos os cristãos dos primeiros séculos aceitavam, quando ele coloca essa folha introdutória em Atos, São Jerônimo diz que Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e assim tem se firmado essa teologia ao longo da história da igreja. Quanto à data da composição, Atos foi escrito, na melhor hipótese, entre o ano 60 e o ano 64 da era cristã. Por que nós podemos situar Atos neste tempo? Por que nós podemos colocá-lo nesta cronologia? Porque Atos dos Apóstolos termina lá no capítulo 28 com Paulo chegando a Roma. E se nós olharmos a biografia de Paulo, nós vamos ver que Paulo vai chegar em Roma exatamente no ano 64. Paulo foi preso em Jerusalém, foi mandado para Cesareia, foi condenado à morte. Lá ele fez um apelo, porque ele era cidadão romano, de que gostaria de que a sua pena fosse revisada pela pretória romana, por César. Então tiveram que mandar Paulo para Roma, e Paulo vai para Roma, mas ele chega lá no ano 64. Porém, o sistema judiciário romano, ele estava também, a exemplo do nosso sistema judiciário, ele estava assoberbado. E por que ele estava assoberbado? Porque existiam muitos processos. Pela misericórdia de Deus, eu estou fazendo mestrado em Direito agora, e eu tenho aula com alguns ministros do STJ, e eles dão uns dados de processos no Brasil. Vocês sabiam que há alguns anos, no Brasil, nós tínhamos 110 milhões de processos em curso, e atualmente nós temos 85 milhões de processos em curso. Ora, se nós temos 200 milhões de brasileiros e nós temos 110 milhões, quer dizer que nós temos mais da metade dos brasileiros que tem algum tipo de processo. Não tem sistema judiciário capaz de suportar. A minha filha, ela é também estudante de Direito, e ela é estagiária no Tribunal Regional Federal, ali em Barueri. Ela trabalha como estagiária na sala ou no gabinete de uma juíza, de uma das varas federais de Barueri. E a juíza que ela auxilia como estagiária, está inclusive vencendo o período dela agora lá, a juíza que ela auxilia, só uma juíza cuida de 6 mil processos, mas aquela juíza já teve 9 mil processos, que ela cuidou, e agora ela tem 6 mil processos. Então o sistema judiciário brasileiro é assoberbado. Esses dias saiu um resultado de trânsito em julgado de um processo, o mais antigo do Brasil. Sabe quantos anos demorou o processo mais antigo do Brasil? Quase 130 anos. Quase 130 anos, e ele saiu agora. Então o sistema judiciário nosso, ele é assoberbado, ele é sobrecarregado, ele é usado aos montes. O sistema judiciário romano também estava dessa forma. E quando Paulo chega em Roma, lá no ano 64, ele imaginava que logo ele iria ser submetido à análise de Nero ou do César. Naquele tempo era o Nero, mas demorou 4 anos para que ele pudesse ter o seu caso apreciado. E nesses 4 anos, entre 64 e 68, Paulo ficou numa espécie de prisão domiciliar. Ele já tinha uma condenação, recorreu e agora estava então numa prisão domiciliar.
Esses dias eu falei uma coisa dessas na igreja e os irmãos ficaram assim assustados. Mas se Paulo estivesse nos nossos dias, ele com certeza viesse pregar aqui, teria que esconder a tornozeleira eletrônica, porque ele estaria com uma tornozeleira eletrônica, uma vez que ele esteve tutelado lá numa casa, mas naquela casa ele ficou por 4 anos. E aí o apóstolo Paulo, nesses 4 anos, ele vai cumprir um desejo dele, que ele exterioriza quando ele escreve a carta aos Romanos. Se a gente ler os primeiros capítulos da carta aos Romanos, nós vamos ver que Paulo diz aos irmãos de Roma o seguinte: eu nunca tive com vocês, mas quando eu chegar aí, eu quero que vocês me auxiliem economicamente, para que eu possa chegar até a Espanha, e lá na Espanha eu possa divulgar o Evangelho de Deus, a palavra de Deus. Pela misericórdia do Senhor, ano passado, Deus me deu a oportunidade de visitar algumas cidades lá na Espanha, pregando, e eu fui pregar e eu me admirei com uma coisa: mesmo uma Espanha e uma Europa pós-cristã, mesmo uma Espanha e uma Europa que é conhecida como ateia, como racionalista, ali você vê a presença cristã. Lá nós temos templos, nós temos cruz, nós temos a Bíblia, nós temos o nome José e Maria. San José é o nome bíblico que está lá presente. O que quer dizer isso? Quer dizer que nesses 4 anos em que Paulo esteve preso em Roma, ele pôde então ser de fato e de verdade enviado pela igreja até a Espanha e difundir o Evangelho lá na Espanha. Agora é interessante quando a gente pensa em Atos ainda, a respeito do lugar da composição deste livro. Esse livro, diferente dos demais da Bíblia, que são escritos enquanto o autor está num lugar, enviando para quem está em outro lugar, esse livro ele é escrito na caminhada, na peregrinação. É interessante que Atos, ele não é escrito num lugar estanque, ele é escrito enquanto os fatos vão acontecendo. E para quem que esse livro foi escrito? Qual é o destinatário? O destinatário é um sujeito por nome Teófilo. A palavra Teófilo, ela é a junção de 2 expressões gregas, Teo e Filéu. Teós quer dizer Deus e Filéu quer dizer amor. Teofiléu ou Teófilo, aliás, é um bom nome para a gente colocar nos nossos filhos, o nome de Teófilo. Atualmente, como nós estamos vivendo numa sociedade minimalista, que não gosta de colocar nomes muito grandes nos filhos, estão colocando a abreviatura de Teófilo, que é Teo. Eu não sei se Teo é de Teós ou Teo é de Teófilo, mas que estão colocando o nome de Teo aí, estão colocando o nome de Teo. E quando a gente pensa no nome Teófilo, quer dizer, na tradução do nome Teófilo, que é o destinatário desse livro de Atos, nós chegamos à conclusão que Teófilo é aquele que desfruta, aquele que recebe o amor de Deus. Teófilo é aquele que é amado por Deus, e Teófilo é aquele que também ama a Deus. Nesse aspecto, cada um de nós aqui é um Teófilo. Por quê? Porque todos nós desfrutamos da generosidade, da amabilidade, do respeito e do amor de Deus. O amor de Deus está sobre nós. Agora, Deus não derrama sobre nós o amor filéu, porque o amor filéu na Bíblia, no grego, no Novo Testamento, é um amor mais raso, é um amor mais corriqueiro, é um amor mais ordinário, é um amor mais usual, é o amor do dia a dia. O amor filéu é o amor quando a gente diz assim: eu amo o café, apesar que por conta do preço do café nesses dias, eu nem sei se está valendo a pena amar café, né? Mas alguém diz: eu amo o café, eu amo essa cidade. Esse é um amor corriqueiro, é o amor do dia a dia, é um amor raso. Eu amo o livro, eu amo esse autor, é um amor do dia a dia, é um amor comum. O amor
amor de Deus por nós não é um amor filéu, porque o amor filéu é um amor simples, é um amor básico, é um amor elementar, é o amor passageiro. O amor de Deus por nós é o amor agapau, que é traduzido, abrasileirado como um amor ágape, um amor incondicional. Deus nos ama, e a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor estão sobre a nossa vida. Deus nos ama. Deus nos ama com amor ágape. Eu não sei se você já desfrutou do amor dos seus pais. Eu não sei se você desfrutou do amor dos seus irmãos. Eu não sei se você viveu numa comunidade, no seu bairro, onde as pessoas mostravam carinho, respeito, dignidade por você. Mas eu sei que Jesus, Ele te ama. Aleluia, eu sei que Deus te ama. E Ele te ama com um amor incomensurável, grandioso, indescritível. Quantos desfrutam do amor de Deus? Aleluia! Agora é interessante, quando a gente está pensando em Atos, pensarmos um pouco no tema de Atos. Qual é o tema de Atos? É claro que nos 28 capítulos de Atos, como Atos é muito rico, um livro riquíssimo, então nós poderíamos sorver vários temas. Mas se tem um tema de Atos que nós podemos destacar aqui, é o tema de que o Espírito de Deus, Ele age na igreja e age também através da igreja. Atos fala de Deus através do seu Espírito agindo em nós e depois Deus agindo por nós. E eu gosto muito de pensar sobre isso. Por quê? Porque a relação de Deus conosco não é uma relação utilitarista, não é uma relação baseada na operosidade, não é uma relação mercantilista, não é uma relação humanista. A relação de Deus conosco não é uma relação pautada nesses critérios humanos. Ou seja, Deus não relaciona-se conosco, Deus não derrama o seu Espírito em nós para nos usar. Deus derrama o seu Espírito sobre nós porque Ele nos ama. Ou seja, antes de estar preocupado com a nossa obra, Deus está preocupado conosco. Antes de estar preocupado com o que fazemos, Deus está preocupado com quem somos. Antes de estar preocupado na nossa operosidade, na nossa obra, Deus está interessado em saber quem somos, o que temos dentro de nós. Aleluia, e as transformações que Ele, através da sua graça, do seu Espírito e da sua palavra, podem fazer dentro de nós. Aleluia, glória a Deus. Essa ideia mercantilista, essa ideia que é uma ideia do mundo empresarial, essa ideia de que você só vale pelo que você produz. Eu particularmente tirei da minha expressão uma frase que eu peço perdão a Deus por já ter usado algumas vezes. A frase é a seguinte: se você não serve para servir, você não serve para nada. Essa frase, ela não é bíblica, essa frase não é teológica, essa frase não é doutrinária, essa frase não é evangélica. Por que não? Porque se nós dissermos que Deus só nos ama e que nós só temos algum sentido e algum valor para Deus a partir do nosso serviço, quer dizer que Deus coloca o serviço à frente do indivíduo, e não é este o Deus que nós encontramos na Bíblia. Deus se preocupa com indivíduos, Deus se preocupa com pessoas, e depois de transformar indivíduos, de mudar pessoas, de lapidar pessoas, de dignificar pessoas, de honrar pessoas, de exaltar pessoas, aí Deus leva essas pessoas, como resultado natural de uma gratidão, a produzir no seu reino. Outra frase que eu te convido a refletir sobre ela, e se você puder, extirpe do seu vocábulo, extirpe da sua gramática, extirpe do seu glossário, é a expressão que diz: Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu particularmente, respeitando aqueles que assim falam, eu não concordo com isso, e eu gostaria de te fazer refletir. Se você me disser que Deus não une pessoas e se une propósitos, você está dizendo que a relação de Deus conosco é baseada só no fim, é baseado só no objetivo, é baseado só na finalidade, é baseado só naquilo que Deus quer que a gente faça, e não em nós mesmos.
E aí nós estabelecemos com Deus uma relação utilitarista, e o Deus das Escrituras, Ele não tem essa relação conosco. A relação que Deus estabelece conosco é uma relação, aleluia, que dita a nossa importância, não pelo que fazemos, mas a nossa importância está, aleluia, em quem nós somos. É quem somos que interessa a Deus. Se está certa a ideia de que quem não serve para servir não serve para nada, o que vamos fazer com os idosos? O que é que nós vamos fazer com as crianças? O que vamos fazer com os deficientes? O que é que vamos fazer com aqueles que estão por algum tempo, algum hiato da vida, paralisados, estagnados? Aqueles que estão limitados por alguma razão que nós desconhecemos? Essa não é a relação que Deus estabelece conosco. O Espírito, antes de trabalhar por nós, Ele trabalha em nós. Jovem, você tem valor pelo que você é, pela pessoa que você é. A sua importância está em você mesmo. Se você canta, tá bom. Se você não canta, tá bom do mesmo jeito. Se você prega, tá bom. Se você não prega, está bom do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus não olha para as nossas mãos antes de olhar para o nosso coração. Deus olha para o nosso interior. E aí toda obra que nós temos não é por obrigação, não é por peso, não é para sermos aceitos. Essa não é a relação que Deus estabelece. A relação que Deus estabelece é: Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos resgata, Ele nos salva, Ele escreve o nosso nome no livro da vida, Ele nos sela com o seu Espírito, Ele nos permite ser batizados, integrado à igreja, aleluias, através da ceia, nos torna cristãos funcionais, nos enche do seu Espírito. E como medida natural, como medida que se impõe naturalmente, a gente quer servir, a gente quer trabalhar e a gente quer fazer. É claro que Deus vai unir pessoas, e ao unir pessoas, Deus vai desenvolver objetivos, Deus vai desenvolver projetos, Deus vai desenvolver, sim, propósitos, mas Deus vai unir pessoas. O interesse de Deus é em pessoas, é em almas, é em vidas. Se nós dissermos que Deus só nos ama por aquilo que fazemos, como é que Deus ama o ímpio que não trabalha para Deus, que trabalha contra Deus? Isso é ilógico. Deus nos ama, irmãos, pelo que nós somos. Há em nós, aleluias, há em nós, há em cada um de nós algo que Deus ama, que a gente não sabe explicar. Eu nunca saberei explicar, mas Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele diz: eu te amo, aleluia, você é obra da minha mão, eu te fiz para a minha glória. O Espírito trabalha em nós e naturalmente trabalha por nós. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua face. Você não precisa produzir para ser aceito. Você é aceito por aquilo e por quem você é. E por ser aceito, você produz. E você vai produzir muito mais no reino de Deus. Aleluia! O livro de Atos, ele tem 28 capítulos. E nesses 28 capítulos, cada capítulo vai trazendo uma mensagem poderosa para as nossas vidas. O capítulo de número 1, por exemplo, vai mostrando a ascensão de Cristo e a eleição de Matias. É interessante que no capítulo de número 2, Deus vai falar a respeito da descida do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo evidenciado com as línguas estranhas. Essa é uma marca da igreja pentecostal. É claro que quando a gente conversa com irmãos que não são pentecostais, nós os respeitamos sim, afinal de contas eles foram selados pelo Espírito, como nós fomos selados pelo Espírito. E tem muita gente na nossa própria igreja que se basta em ser selado pelo Espírito, em ter o Espírito como penhor, mas que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, no sentido de receber esse revestimento de poder. E se você é destes, tudo bem, mas se você quiser, saiba que Deus tem algo ainda mais especial, glorioso e extraordinário para a sua vida. Vejam, irmãos, que Jesus falou que ninguém vinha a Ele se o Pai não trouxesse.
E depois Jesus explicou que quem é trazido pelo Pai para Jesus só é trazido pelo poder do Espírito. Logo, os discípulos já tinham o Espírito na vida deles. Eles já tinham, é claro, a graça de Deus sobre a vida deles. Eles já tinham a salvação. Mas agora eles precisavam de algo a mais. Eles precisavam receber um poder extraordinário, capacitador, que difundiria entre eles dons, aleluias, vocações, chamadas, aleluias, unções e graças. E aí então eles ficaram em Jerusalém, segundo Atos 2, e no dia de Pentecostes, de repente os céus se abriram, e Deus derramou sobre eles do seu Espírito. Não é que eles não tivessem o Espírito, eles já tinham o Espírito. Porque Jesus falou: ninguém vem ao Pai ninguém vem a mim se pelo Pai não for enviado. Então eles foram enviados a Jesus pelo Pai. E depois ele diz: ninguém vem a mim se o Espírito não convencer. Se eles estão com Cristo é porque o Espírito os convenceu. Ora, eles já são crentes, eles já têm o Espírito Santo, eles já são selados no Espírito, mas falta algo a mais. O que é esse algo a mais? É um derramar de poder que o Espírito, aleluia, fez vir sobre eles, que manifestou-se em línguas estranhas, em dons maravilhosos, que os capacitaram para serem testemunhas e fazerem uma obra extraordinária, ganhando quase 3.000 almas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês jovens. Eu lá em Barueri, atualmente agora até o ano passado eu estava trabalhando com os adolescentes, mas durante uns 5 anos eu liderei a Almadeb lá. E eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um tempo de juventude, aleluia, que aceitou Jesus, que está entendendo esse negócio do batismo e se batiza, que está entendendo esse negócio de tomar a ceia, está tomando a ceia, até entende esse negócio de se tornar funcional no reino de Deus e participa do departamento, mas estagna-se nisso, estaciona-se nisso, e aí diz assim: pastor, isso não já está bom? Para fins salvíficos está bom, você já está salvo, porque nós somos salvos mediante a fé em Cristo. Então você já está salvo, seu nome está escrito no livro da vida, e se houver um arrebatamento agora, você vai subir para o céu. Mas eu quero olhar para você e dizer para você o seguinte: há mais de Deus para você. O Senhor tem um poder, um revestimento, o Senhor tem uma graça maior para você. E se você quiser ficar no ponto em que você está, Deus te respeitará. O reino de Deus e a relação de Deus conosco não é despótica, não é impositiva, não é compulsória, não é imperialista, não! A graça de Deus vai nos convencendo, nos convencendo, nos convencendo. E quando nós estamos prontos, nós nos abrimos e dizemos: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais. Aleluia. Se tem alguém assim querendo mais, levante a mão, por gentileza. Levante a face, por gentileza. Levante a voz, abra sua boca e diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o Senhor derramará mais, o Senhor derramará mais, e o Senhor derramará mais sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Em Atos 2 nós temos a descida do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo, e também a conversão de quase 3.000 almas. Em Atos capítulo 3 nós temos a cura do paralítico, e aqui nós temos uma verdade interessante para compartilhar. O Pedro e o João chegam lá na porta do templo e dizem para o paralítico assim, que está lá desde nascença: olha, nós não temos ouro e não temos prata, mas o que nós temos? Nós temos Jesus, é isso que a gente tem. Nós temos Jesus, e o que nós temos nós damos a você. Em nome de Jesus, levanta, toma a tua cama e anda. E a Bíblia diz que imediatamente ele ficou curado, tomou a cama dele e ele andou, ele correu, ele saltou, ele dançou e ele louvou o nome do Senhor. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Quando a gente olha para a igreja assim, se nós fôssemos olhar e dizer de forma honesta, humanamente falando, a gente também não pode atender às necessidades das pessoas. É uma falácia essa ideia de que vem aqui e nós vamos resolver seus problemas. Nós não podemos vender esse peixe, nós não podemos dizer isso, nós não podemos anunciar isso, porque tem tantos problemas aqui. Quando eu olho para essa plenária, eu vejo tantos problemas. É claro que nós não vamos falar os nossos problemas aqui abertamente, senão nós vamos chorar aqui de tantas lutas, não é verdade? Mas existem lutas difíceis aqui, existem guerras travadas, existem batalhas aqui que, humanamente falando, são irresolúveis.
Nesse aspecto, todos nós aqui, a pleiade de obreiros aqui, com todo respeito aos nobres pastores, a minha posição como pastor também, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Deixa eu dizer uma coisa: se você vem na igreja esperando receber alguma coisa de homem, receba essa palavra de Deus. Homens não podem fazer nada por você. Os homens, eles não têm ouro, eles não têm prata, eles não têm capacidade, eles não têm condições suficientes de resolver os problemas. Só existe um que é capaz de liberar uma palavra aqui esta noite. E se ele liberar uma palavra, se ele liberar uma palavra, não importa quão irresolúvel, quão impossível, quão difícil, quão truncado seja esse problema, se ele liberar uma palavra, Jesus liberar uma palavra, aleluia, a sua vida mudará, aleluia, a sua história mudará, aleluia, a sua família mudará, a sua semana mudará, e a perspectiva quanto ao seu futuro mudará. Os homens, aleluia, não têm ouro e não têm prata, mas os homens podem anunciar Jesus, Jesus e Jesus, e Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode, galeria, Jesus pode, jovens, Jesus pode, adolescentes do creio, Jesus pode, músicos, Jesus pode, obreiros, Jesus pode, é Jesus, é Ele que pode curar os doentes, é Ele que pode dar vida ao morto, é Ele que pode restaurar a força àquele que está cansado, é só Ele que pode multiplicar pão e peixe, é só Ele que pode resolver o nosso futuro, é só Ele que pode resolver a nossa eternidade, é só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Aleluia! Na multiplicação dos pães, Jesus fala aos discípulos assim, porque os discípulos vêm dizendo para Jesus: Senhor, aqui temos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, nós temos muita gente aqui, Senhor, e nós não temos condições de dar alimento para eles, libera o povo. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: dê vocês a eles de comer, dê vocês. Se naquele deserto abrisse uma fábrica da Panko, da Bricobred, se abrisse uma fábrica da Puma, da Vic Bold, não teriam condições de produzir tantos alimentos em tão pouco tempo. Aí eles olham para Jesus e dizem: nós não temos, Senhor, condições de sustentar esse povo. Aí Jesus falou: então pede para eles se assentarem, aleluia, pedem para eles ficarem assentados, porque o bom pastor, aleluia, que leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, vai cuidar deles agora, aleluia. Vejam se tem alguém aí com alguma coisa. Encontramos aqui alguns pães, alguns peixes. É o suficiente. A Bíblia diz que se alimentaram todos e saíram de lá 12 cestos cheios, para a glória do Senhor. É interessante, irmãos, Jesus ele cuida dos 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e depois Jesus cuida dos apóstolos. São 12 cestos, são 12 apóstolos, um para cada um. Por que isso? Porque nós homens, nós também precisamos ser cuidados. Então Jesus ele cuida da igreja, mas ele cuida também dos obreiros. Ele provê para a igreja, mas ele provê também para os seus servos. Aleluia, o mesmo Jesus que atende o povo é o Jesus que depois do trabalho honra cada um dos obreiros e servos de Deus e cuida de cada um de nós. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra de Deus para você. Jesus vai cuidar de você. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você puder, nós aqui no Belém, nós temos essa educação assim tão grande, mas se você puder, pega na mão dessa figura abençoada que está aí do seu lado, se você puder, olha no olho dele ou dela. Eu brinco sempre que existem 3 classes de pessoas que não olham uma no olho da outra: os falsos que devem e os que vão pedir dinheiro emprestado. Você não pertence a nenhuma dessas classes, né? Então dá uma olhadinha aí para esse irmão em nome de Jesus e diga para ele: aleluia, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, aleluia, diga para ele, mas eu posso dizer para você que Jesus vai cuidar de você. 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 Jesus vai cuidar da senhora. Jesus vai cuidar. Jesus é que vai cuidar. Jesus é que vai cuidar da família. Jesus, nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos nada, mas nós temos Jesus.
Jesus vai cuidar de você. O seu futuro, jovem, está nas mãos de Jesus. Aleluia. Talvez vocês não vão receber ajuda de homens, talvez a família de vocês tenha muito pouco para dar para vocês, mas fique tranquilo, porque Jesus vai garantir o futuro de cada um. Jesus vai garantir o teu futuro. Jesus vai garantir o teu futuro. Jesus vai garantir o teu futuro. Nós chegamos no capítulo de número 4, por conta da exiguidade do tempo, não vou comentar, que fala sobre a primeira prisão, também as primeiras perseguições e o livramento de Pedro e João. E aí nós chegamos no capítulo de número 5, e o capítulo de número 5 vai trazer duas histórias. A primeira história é a história de Ananias e Safira, e a segunda história, que é aquela no qual eu quero me concentrar aqui nesses momentos finais, é a história de Pedro e João, que pela segunda vez eles são presos. E é interessante que eles são presos, são colocados lá no cárcere, e a exemplo do nosso sistema judiciário penal, interessante, porque eles tiveram uma audiência de custódia no dia seguinte. No sistema judiciário penal brasileiro, no processo penal brasileiro, também tem essa audiência de custódia no dia seguinte. Então eles foram à audiência no dia seguinte. E a audiência era onde? Era no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de corte superior dos judeus, composta por 71 judeus, anciãos, esmerados e hábeis em todas as escrituras, inclusive na lei, e estes homens julgavam a vida e os crimes e as situações que aconteciam. E eles então foram arguidos lá e vieram para julgar. E quando eles chegam ali, quem que está na frente deles? Pedro e João. Qual é o crime que eles cometeram? O crime de sedição. O que é o crime de sedição? Falar que ao invés de cultuarem o rei posto, que era Herodes, ou o rei posto acima de Herodes, que era César, deveriam adorar Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E os discípulos, eles não negavam isso, eles não paravam de falar que Jesus havia sido morto, mas Deus, pelo seu poder, o havia ressuscitado, e agora ressurreto, Jesus estava estabelecendo o seu reino na terra, e que esse reino tinha muitos súditos, e os discípulos eram súditos deste reino também. E aí então eles vão e dizem para o Sinédrio: olha, eu sei que vocês estão nos acusando aqui de sedição, mas nós queremos dizer que Jesus está vivo, e Jesus é o nosso rei, e porque Jesus está vivo e Jesus é o nosso rei, nós não podemos declarar Herodes como Deus em nossa vida. Nós podemos reconhecer o seu domínio, porque Jesus mesmo ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós podemos reconhecer o seu domínio humano, terreno, natural, mas nós não vamos, se nós tivermos que obedecer Jesus e obedecer o rei, nós não vamos ficar com o rei daqui da terra, e sim com o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Daí aquela confusão, o Sinédrio fez lá uma reunião rápida e disse: bom, esses dois aí a gente precisa estancar, nós precisamos matá-los, nós precisamos não só aplicar para eles uma pena aí de prisão, mas também uma pena capital. E aí quando eles vão aplicar a pena capital, um ancião chamado Gamaliel, ele se levanta. E o Gamaliel se levanta, e o Gamaliel faz uma defesa dos apóstolos, uma defesa dos apóstolos. O Gamaliel, segundo a tradição, ele é neto de Hilel, e o Hilel, no tempo de Jesus, ele é o rabino mais importante. Existem dois rabinos no tempo de Jesus muito importantes, o Chamaí e o Hilel, mas o Hilel tinha um alcance assim gigantesco, e o neto dele estava lá no Sinédrio, sentado, um ancião respeitadíssimo, e ele vai e diz: eu quero fazer uma defesa desses dois aqui. E aí é muito estranho, porque todo o Sinédrio olha para o Gamaliel, e os discípulos que estavam sem defesa ganham um defensor. Deixa eu dizer uma coisa para você: você sabia que Deus, Ele levanta amigos inesperados para nos abençoar? Às vezes
em lugares inesperados. Eu não sei se você já viveu alguma experiência dessas, mas eu já vivi grandes experiências com amigos inesperados, em lugares improváveis que Deus levantou para me abençoar. Eu era jovem, eu tinha 18 anos, e eu queria casar, estava morando, eu era de São Paulo, arrumei um emprego lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu queria casar e estava morando em Natal, e de repente, a minha noiva estava aqui em São Paulo, e aí de repente, Deus preparou lá uma situação, e veio o recurso para a gente fazer o casamento. Só que eu não tinha dinheiro para a lua de mel. Daí, eu lá em Natal, né, um amigo meu no final do expediente me chamou e disse: Henrique, vamos num casamento comigo? Aí eu disse: vamos lá. Aí fui num casamento com ele. Cheguei no casamento, a gente estava ali, né, conversando e tal, sentei em umas cadeiras lá, daqui a pouco sentou um rapaz do meu lado. O rapaz olhou para mim e disse: e você, rapaz? Eu falei: meu nome é Henrique. Falou: e você está fazendo o que aqui em Natal? Vim trabalhar aqui. E você é casado? Não, estou noiva, minha noiva está em São Paulo. Tá bom, e vai casar? Vou, estou com o casamento marcado. Aí ele perguntou: e você vai passar a lua de mel onde? Aí eu falei assim: eu não tenho lugar para passar a lua de mel. Aí ele falou: por quê? Aí eu peguei meu bolso assim, puxei meu bolso para fora, falei: sem dinheiro, mano, não tem dinheiro. Aí ele olhou assim e falou: você não tem dinheiro não? Aí eu falei assim: não. Aí ele falou assim: eu sou de alta patente do Exército Brasileiro, e se eu disser para você que eu consigo um resort para você? Aí eu falei assim: bom, se você disser, eu vou agradecer a Deus pela sua vida. Aí ele falou assim: aqui está meu telefone, liga para mim quando você chegar em São Paulo, quando você estiver indo para São Paulo para casar, você liga para mim. Aí eu fiquei com aquele telefone, mas falei: não vai acontecer nada. Quando eu estava saindo lá de Natal para vir casar, ia voltar imediatamente. Quando eu estava saindo, eu falei: eu vou ligar. Aí liguei para ele, aí ele disse: me dá aqui o seu nome completo, o número do seu RG. Aí ele disse: fica tranquilo que alguém vai entrar em contato com você. Aí eu vim para São Paulo, cheguei aqui, casei. Quando foi, eu casei à tarde, 4:30 da tarde mais ou menos assim. Quando foi umas 6 horas da tarde, nós não íamos ter festa por falta de dinheiro mesmo, só teve um evento na igreja. Quando terminou o evento, meu telefone tocou. Era um telefone não grandão assim, da BPC. Vocês nem sabem o que é isso, era um telefone enorme. Tocou aquele telefonão, eu atendi no meu casamento. Aí o rapaz disse assim: olha fulano, é o seguinte, você vai precisar que o carro busque você e sua esposa, que horas? Aí eu falei: bom, vocês vão me buscar? Ele falou: o hotel está reservado, fique tranquilo. Me pagaram um resort, o carro para ir, para voltar e depois para me levar no aeroporto. Tudo isso a partir do quê? A partir de uma conversa que eu tive num casamento com um sujeito, que eu nem sei o nome dele até hoje, que resolveu, usado por Deus, me abençoar. Fala para o seu irmão: Deus tem amigos inesperados para apresentar para você. Uracandaramachurabai. Alamana Candoremana Shurabai. Alamana Shurabai. Deus vai surpreender você. Deus vai colocar gente no seu caminho. Você diz assim: minha vida eu cuido. Não, senhor. Não, senhora. Deus vai colocar gente no seu caminho. Essas pessoas vão abençoar você. Essas pessoas vão trazer respostas de orações para a sua vida. Deus coloca amigos inesperados. Amigos inesperados ao nosso lado, amigos inesperados ao nosso lado. Aleluia. Pela misericórdia de Deus, irmãos, eu falei que eu estava fazendo um mestrado, eu fiz a minha graduação, aí passei na OAB, comecei a advogar e tal, mas assim, eu não sou um advogado de renome, né, de know-how, sou um advogado comum, um advogado simples. E aí então, eu ali com a minha advocacia, comecei a fazer as especializações, fiz uma pós, 2, 3, 4, e depois eu cansei. Eu disse: eu não quero mais fazer nenhuma pós, eu quero fazer um mestrado. Mas eu não tinha dinheiro, porque o mestrado é caro. E 2, eu também não tinha o idioma, a proficiência. Aí eu fui pregar num dos setores do Belém, lá em São Paulo. Quando eu estou pregando ali, falando tal, pregando, quando termina a pregação, um dos obreiros, aliás o pastor setorial me chamou, falou assim: meu filho, enquanto você estava pregando, Deus colocou no meu coração para te abençoar. O que eu posso fazer por você? Aí eu olhei para ele e falei: rapaz, o que o senhor está falando aí, que é o que eu desejo, o que o senhor pode fazer por mim, eu não sei se o senhor pode realmente. Aí ele falou: o que é? Aí eu falei: eu gostaria de fazer um mestrado agora. Aí ele olhou para mim assim e falou: é mesmo, meu filho? É.
Aí ele falou, vamos ver o que vai acontecer. Daí uns dias, ele pegou e mandou uma mensagem no WhatsApp e disse assim, olha, entra nesse site aqui e faz uma inscrição, manda um projeto aqui agora para essa universidade, porque ele está recebendo projetos para o mestrado, e se o seu projeto for aprovado, você vai fazer o mestrado gratuitamente. Aí eu falei, eu não acredito, isso era meia-noite e pouco. Aí ele falou, encerra amanhã a inscrição. Aí eu peguei de madrugada mesmo, sentei, chamei meu filho, falei, meu filho, vou me ajudar a editar esse negócio que eu tinha que colocar lá. Aí fiz o projeto, organizei tudo. Eu já tinha tido, né, por causa dos TCCs do trabalho lá, das pós-graduações, eu já tinha alguma coisa. Aí fiz, organizei tudo, apresentei o projeto foi aprovado, estou terminando o mestrado para a glória do Senhor. Deixa eu dizer para você, Deus vai levantar um Gamaliel na sua vida, hein? Deus vai levantar um Gamaliel na sua vida. Deus vai levantar amigos inesperados. Quando você perceber, essa pessoa vai estar abençoando você. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Huracão da Ramahai, aleluia! E aí o Gamaliel vai e diz, olha, eu quero que vocês não façam nada com esses homens, porque se essa obra for do homem, esta obra vai dissolver-se, diluir-se por ela mesma. Aí ele cita a história de alguns sujeitos que eles tiveram as suas obras diluídas. Ele vai citar Judas e Teudas, dois revolucionários que tinham sido levantados naquele período, mas esses sujeitos arrebanharam pessoas, mas quando eles morreram, seus movimentos também morreram com eles. Aí depois ele diz, se esse Jesus aí for mais ou menos igual Teudas e mais ou menos igual Judas, o movimento dele vai acabar. Mas se ele for quem ele disse que era, e se ele for quem esses discípulos estão dizendo que ele é, o Messias que haveria de vir, eu quero dizer para vocês que se vocês enfrentarem esses homens, vocês estarão lutando contra o próprio Deus. Se é de Deus, esta obra vai continuar. Se é de Deus, esta obra vai continuar. A obra de Deus tem continuado. A obra de Deus vai continuar na vida desses jovens. Como é que a gente confirma que uma obra é de Deus? Quais são os critérios para dizer que uma obra é de Deus? Primeiro, uma obra é de Deus quando há conversão. Se existem conversões, a obra é de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre os discípulos em Atos 2. Houve um questionamento se aquilo era de Deus ou aquilo era fruto da ebriedade, se aquilo era fruto do etilismo, do vinho. Aí Deus trouxe uma palavra ao Pedro, Pedro trouxe a palavra, 3.000 almas quase aceitaram Jesus. Quando converteram, 3.000 almas disseram, por causa das conversões, nós identificamos que a obra é de Deus. Se a obra é de Deus, haverá conversão. Como é que a gente sabe que é de Deus? Se houver derramamento do Espírito Santo e batismo no Espírito Santo. Se a obra é de Deus, ela resulta em fogo. Um dos temas da UMADEB desse ano é fogo, é esse poder. Ela resulta em poder. Quando o apóstolo chegou lá em Éfeso, os 12 irmãos foram perguntados, dizendo assim, vocês ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Aí eles disseram, nós nem sabíamos que havia ou existe o Espírito Santo, nós não conhecemos. Daí o apóstolo disse assim, vocês não conhecem o Espírito Santo? Vocês nunca ouviram falar do batismo do Espírito Santo? Não. E aí o texto diz assim, e ensinou-lhes a doutrina do Espírito, ensinou-lhes sobre o Espírito. Quando ele terminou de ensinar, houve aquele questionamento, será que essa fala é de Deus ou não é de Deus? Quando ele orou e impôs as mãos, os homens falaram noutras línguas, porque ser cheio do Espírito é uma evidência de que a obra é de Deus. Agora existe, a partir de Gamaliel, um terceiro critério para a gente definir se a obra é de Deus e se a obra não é de Deus. Se a obra é de Deus, tem conversão. Se a obra é de Deus, tem batismo. E se a obra é de Deus, ela permanece, ela se mantém. Se ela é de Deus de verdade, ela dura. Nós estamos vendo esses jovens aqui, e eu sei que esses jovens são de Deus. E porque são de Deus, vão permanecer para a glória do Senhor.
Fica de pé no seu lugar com a permissão do pastor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saber se há entre nós aqui alguém que ainda não é evangélico, não recebeu Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Tem alguém aqui que veio hoje, um rapaz, uma moça, um senhor, uma senhora, que veio convidado por alguém. De repente você veio por causa de um familiar seu, de repente você veio por causa de um cartaz. Tem alguém que ainda não é evangélico, não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Tem alguém? Aleluia, dê uma olhadinha do seu lado aí, vê se tem alguém que ainda não aceitou Jesus, mas está um pouco tímido. Aleluia, glória a Deus. Faz o papel de evangelista e de missionário aqui esta noite. Não tenha medo, não tenha vergonha. Aleluia, nós queremos conhecer você. Tem alguém? Não tem? Que Deus em Cristo te abençoe. Tem alguém que parou na caminhada, já até aceitou o Senhor Jesus, mas depois desanimou na caminhada e hoje quer voltar para o Senhor, porque essa obra que Deus começou na tua vida é uma obra de Deus, e ela não pode parar, ela não vai parar. Tem alguém que quer hoje retornar para Jesus? Dê um sinal com a sua mão, nós queremos orar por você. Não tem? Amém, que Deus te abençoe. Agora eu quero orar por você, que deseja no seu coração receber mais de Deus, assim como os apóstolos que já tinham o Espírito de Deus e que receberam um renovo poderoso de Deus sobre suas vidas. Quem quer receber aqui em nome de Jesus mais de Deus? Dê um sinal com a sua mão. Aleluia. Você pode pegar na mão desse irmão que está aí do seu lado. Aleluia. Se você puder pegar e segurar a mão dele ou dela, se você puder levantar a mão dele assim ou dela, como se levanta a mão de um campeão de Deus. Oh glória, oh glória. Se você se abre mesmo, se você permite si mesmo, e se você permite a Deus, Deus vai fazer mais por você. Deus vai fazer mais por você. Deus vai fazer abundantemente mais por você. Deus vai fazer mais por você. Ele vai derramar do seu espírito, da sua graça, da sua unção, da sua autoridade. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu creio que o Senhor faz mais por nós, mais por nós. Eu creio que Ele faz mais. Nós pregamos a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Nós pregamos a Tua palavra aqui esta noite, Senhor, e a Tua palavra falou conosco, Pai. Essa obra vai continuar, Senhor. Essa obra na vida dos Teus servos, os jovens dessa igreja, é uma obra que o Senhor está começando, Pai, mas o Senhor vai manter esta obra. Essa obra vai persistir, Senhor. O Senhor vai sustentá-los na Tua casa, na Tua presença e com fervor diante do Senhor. Ah, meu Pai, derrama sobre nós esta noite mais e mais da unção e da graça do Teu Espírito, Senhor. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito do Filho e o Espírito do Senhor. O Espírito que pairava sobre a face do abismo, o Espírito que desceu sobre os altares, que consagrou o templo de Salomão, o Espírito que veio sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba e veio sobre a igreja como um som de um vento veemente e impetuoso. Ah, Senhor, o Senhor tem derramado do seu Espírito e da sua graça nesses dias de congresso. Será esse dia, Senhor, com um renovo aos Teus filhos, com ânimo aos Teus filhos, com graça sobre a Tua igreja, Senhor, a começar do altar, passando pelas crianças, adolescentes, os jovens, os irmãos, as irmãs, todos nós, Senhor, estamos abertos para receber do Senhor o que o Senhor tem para nós. Renova as nossas vidas e dê continuidade na Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor.